Apocalipse e a atualidade. Os sinais do fim dos tempos segundo a Bíblia, a Torá e a Cabala. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mente Infinita. Desde os tempos mais antigos, a humanidade vive observando os céus, os acontecimentos da Terra e os conflitos do mundo tentando responder uma única pergunta. Estaríamos vivendo os tempos do Apocalipse? Guerras, crises globais, doenças, mudanças climáticas, avanços tecnológicos assustadores, aumento da violência e um mundo cada vez mais dividido. Para muitos estudiosos das profecias bíblicas, os sinais descritos há milhares de anos parecem ecoar de forma impressionante nos dias atuais. Mas será que o Apocalipse fala literalmente sobre o fim do mundo? Ou seria uma transformação profunda da humanidade? Hoje, nós iremos atravessar os textos mais misteriosos das Escrituras, explorando o livro do Apocalipse, as profecias antigas, interpretações da Torá, ensinamentos da Cabala e as conexões que muitos fazem com os acontecimentos atuais. Prepare-se! Porque esta jornada pode mudar completamente sua forma de enxergar o presente. Capítulo 1 – O verdadeiro significado do Apocalipse. Quando ouvimos a palavra Apocalipse, imediatamente pensamos em destruição, fim do mundo, caos, catástrofes. Porém, o significado original da palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis e significa revelação. Ou seja, o Apocalipse não seria apenas o fim, mas a revelação da verdade escondida. O desmascaramento do sistema humano. A exposição da corrupção. A separação entre luz e trevas. Na tradição judaica, muitos estudiosos associam esse período ao tempo da purificação da humanidade. Um momento em que tudo aquilo que estava oculto seria revelado. E talvez seja exatamente isso que estamos vendo atualmente. Capítulo 2 – Os sinais descritos nas Escrituras. No livro bíblico do Apocalipse e também em profecias antigas, encontramos descrições impressionantes. Guerras entre nações. Fome. Pestes. Crises econômicas. Violência crescente. Engano espiritual. E medo coletivo. Ao redor do mundo, vemos conflitos aumentando. Instabilidade política. Mudanças globais. Doenças que se espalham rapidamente. E uma humanidade cada vez mais ansiosa e emocionalmente abalada. Muitos estudiosos afirmam que o mais impressionante não é apenas um sinal isolado, mas vários sinais acontecendo simultaneamente. Na Torá e em textos proféticos judaicos antigos, também existem referências a períodos de dores antes de uma grande transformação mundial. Esses eventos são chamados por alguns rabinos de as dores do parto da nova era. Capítulo 3 – A tecnologia e o controle global. Uma das partes mais debatidas do Apocalipse moderno está relacionada à tecnologia. O livro do Apocalipse descreve um sistema mundial de controle econômico e social. Um sistema onde ninguém poderia comprar ou vender sem autorização. Durante séculos, isso parecia impossível. Mas atualmente, muitos relacionam essas profecias ao avanço da tecnologia digital. Moedas digitais. Inteligência artificial. Reconhecimento facial. Monitoramento em massa. Controle de dados. E sistemas globais interligados. Na visão de alguns estudiosos contemporâneos, a humanidade estaria entrando em uma era de vigilância jamais vista na história. Na Cabala, existe a ideia de que toda tecnologia pode ser usada tanto para evolução quanto para dominação. Ou seja, o problema não seria apenas a tecnologia em si, mas quem controla o conhecimento, quem controla a informação e quem controla o medo coletivo. Capítulo 4 – O aumento do conhecimento. No livro de Daniel existe uma passagem extremamente debatida. O conhecimento se multiplicará. Muitos interpretam isso como uma referência direta aos tempos modernos. Nunca na história humana tivemos tanto acesso à informação. Internet. Redes sociais. Inteligência artificial.
Comunicação instantânea. Mas ao mesmo tempo, nunca existiu tanta confusão, tanta desinformação, tantas versões diferentes da verdade. O excesso de informação também gerou uma humanidade cansada mentalmente, distraída, ansiosa e emocionalmente sobrecarregada. Alguns estudiosos espirituais afirmam que o verdadeiro apocalipse moderno não seria apenas físico, mas psicológico. Uma batalha pela mente humana. Capítulo 5. A Cabala e a transformação da humanidade. Na tradição mística judaica, o fim dos tempos não representa necessariamente o fim do planeta, mas o fim de uma era espiritual. A Cabala ensina que a humanidade atravessa ciclos, períodos de queda, períodos de escuridão e períodos de despertar. Segundo algumas interpretações cabalísticas, o caos mundial seria consequência do afastamento humano da consciência espiritual. Ganância, ódio, corrupção, egoísmo, violência. Tudo isso criaria um desequilíbrio coletivo. A ideia central é que o mundo exterior reflete o estado interior da humanidade. E por isso muitos cabalistas acreditam que a verdadeira batalha do Apocalipse acontece dentro do próprio ser humano. Entre consciência e ignorância. Entre luz e escuridão. Entre verdade e manipulação. Capítulo 6. O medo, o caos e a manipulação. Ao longo da história, momentos de crise sempre provocaram medo coletivo. Mas atualmente, o medo se espalha em segundos. Uma notícia atravessa o planeta imediatamente. A humanidade vive conectada 24 horas por dia. E isso altera profundamente o comportamento humano. Alguns estudiosos afirmam que o medo constante mantém as pessoas emocionalmente fragilizadas, mais fáceis de manipular, mais dependentes, mais divididas. No Apocalipse bíblico, vemos repetidamente a ideia de engano global, falsos discursos, falsos líderes, falsas promessas de salvação. E talvez uma das maiores características da atualidade seja justamente a dificuldade de distinguir verdade e mentira. Capítulo 7. O Terceiro Templo e os conflitos mundiais. Entre estudiosos das profecias judaicas e cristãs, existe um tema extremamente debatido: a reconstrução do Terceiro Templo em Jerusalém. Alguns acreditam que determinados eventos políticos e religiosos atuais no Oriente Médio fazem parte desse cenário profético. Jerusalém continua sendo um dos lugares mais disputados do planeta. Conflitos religiosos, disputas territoriais, interesses políticos globais. Tudo isso mantém a região como o centro das atenções mundiais. Para muitos estudiosos, o Oriente Médio permanece no coração das profecias antigas. E qualquer grande mudança naquela região poderia impactar o mundo inteiro. Capítulo 8. O Apocalipse interior. Talvez o aspecto mais profundo do Apocalipse seja aquele que poucas pessoas percebem: o colapso interior da humanidade. Depressão, ansiedade, solidão, vazio existencial, aumento da violência emocional, destruição das relações humanas. Mesmo em um mundo hiperconectado, muitas pessoas nunca estiveram tão sozinhas. Na visão espiritual, isso também seria um sinal dos tempos. Porque o ser humano teria se afastado da própria essência. Na Cabala, existe a ideia de que a humanidade precisa despertar espiritualmente antes que o caos se torne irreversível. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo atualmente. Um grande choque coletivo para despertar consciências. Capítulo 9. O Apocalipse já começou? Essa é a pergunta que atravessa gerações. O Apocalipse já começou? Ou tudo isso seria apenas mais um ciclo da humanidade? A verdade é que ninguém possui respostas absolutas. Ao longo da história, muitas gerações acreditaram estar vivendo os últimos tempos. Porém, nunca houve um período com tamanha velocidade tecnológica, transformação social e alcance global como agora. Talvez o maior sinal não esteja apenas nas guerras ou nas crises.
mas na transformação acelerada da própria humanidade. O mundo está mudando rapidamente. Valores estão mudando. A forma de viver está mudando. A mente humana está mudando. E isso faz muitas pessoas acreditarem que estamos atravessando um período profético sem precedentes. Encerramento. O Apocalipse continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Para alguns, ele representa destruição. Para outros, transformação. Mas talvez o verdadeiro significado esteja na revelação daquilo que estava escondido. A revelação do ser humano para si mesmo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Você acredita que estamos vivendo os sinais do Apocalipse? E qual acontecimento atual mais chamou sua atenção? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mente Infinita. Inscreva-se no canal. Compartilhe este documentário com aqueles que gostam de profecias, mistérios antigos e conhecimentos ocultos da humanidade. E prepare-se! Porque talvez os antigos textos estejam falando mais sobre o presente do que imaginamos.